diferente. Acho que qualidade, ela é uma... Inclusive, ontem eu estava jantando com uma amiga, a gente estava falando sobre isso, porque o conceito de qualidade, sim, ele é muito subjetivo. O que significa qualidade para mim não é a mesma coisa para você. Então, quando a gente diz qualidade, a gente tem que pensar no contexto. Então, para quem é interessante? Então, assim, o que eu estou desenvolvendo é bem isso que você falou, e eu adoro aquele memezinho do Agile que tem lá, que o cliente só queria um balanço simples e vem aquela coisa. A qualidade também passa por aquilo ali. Depende de como o cliente me disse o que ele quer, como foi que eu entendi, como foi que eu documentei, como foi que foi desenvolvido, como foi testado, e quando eu chegar lá para o cliente, aquilo fez sentido ou não? Aquilo agregou valor ou não? Então, eu acho que quando a gente... E foi uma coisa que eu sempre também procurei entender dentro da qualidade, como é que o que, que ele está esperando. Então, um exemplo muito, muito simples e muito clássico disso foi durante esse estágio, minha primeira experiência como QA. Chegou para a gente um engenheiro da UFRJ pedindo para que a gente desenvolvesse um app para que ele fizesse uma comunicação com o Arduino que ficava dentro de uma caixa d'água numa daquelas aldeias indígenas, assim, não indígenas, desculpa, gente, uma daquelas aldeias isoladas do povo ribeirinho do Ah, Amazonas, sim, sim, né? sim. Então, ele trouxe para gente, por exemplo, cálculo volumétrico de quantos litros o filtro filtrava da caixa por dia, volume, enfim, aquele monte de coisa. Só que aquilo ali, para gente, não fazia sentido. A gente está lá com aquela documentação, acho que tinha umas 38 páginas de documentação. Ele documentou muito Sim, bem, mas na visão dele. claro. O que fez a gente desenvolver e ter sido premiado foi que uma fala que ele disse, tá todo mundo assim na sala do kickoff, e ele diz assim: o pessoal lá é uma população de analfabetos funcionais. Aí eu levantei a mão. Nervosa ainda, né? Garota nova, início Início de de carreira. carreira, você fica com medo, mas você. E aí, sou filha de professora, então eu entendo um pouco dessa questão do analfabetismo funcional. Eu falei assim: se eles são analfabetos funcionais, a gente precisa desenvolver algo simples. Aí o arquiteto se animou, foi pro quadro começar a desenhar. Aí eu falei assim: o que vocês acham da gente desenvolver esse app só com botões e cada botão faz uma operação que seja pertinente para eles lá? Sim. Aí o design começou a desenhar a tela. E assim a gente fez e entregou. E foi aquela coisa que nós não tivemos de trabalho. Foi uma entrega que foi do 0 a 100 sucesso. Porque super Incrível. atendeu. Então, ali, na prática, eu percebi como entender o que era qualidade. Então, assim, qualidade para aquele engenheiro era a gente... Ter todas as especificações bem delimitadas, as dimensões, tudo certo, e não necessariamente o resultado final. Exato. E para aquele povo que de fato iria usar o aplicativo, fazia sentido que fosse algo simples. Então, assim, o modo como a gente desenvolveu, eles passavam, apertavam um botão de conectar. Então, assim, a tela fazia como fosse um pisca. Se piscasse verde, tava Tava tudo ok. certo. Se piscasse laranja, ele sabia que tinha algum problema no filtro, então ele clicava no botão e a empresa que cuidava do filtro recebia lá, porque era uma conexão via wireless, mas o aplicativo, o protótipo desse dispositivo foi feito pela Universidade de Pernambuco. Então, assim, para mim não coube muitos detalhes mais técnicos ali. Sim, Eu precisava atender aquela população. claro. E quando estava com algum problema muito crítico, piscava vermelho. E aí ele sabia que tinha urgência para vir, porque levava 3 dias de barco para o Sim. técnico chegar lá para poder mexer no filtro. Então, assim, com isso, você reduziu o tempo de essas idas e às vezes chegar lá e não ser nada. Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.